Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o profeta Eliseu. Mas antes disso, quero perguntar a você: você já é inscrito no canal? Se não for inscrito no canal, se inscreva. É fácil, está escrito inscrever-se, clica ali e pronto. Venha fazer parte da família Cristão com Atitude, tá bem? Bem, antes de continuarmos o estudo, eu quero recapitular algumas coisas para nós darmos andamento, tá bem? Recapitulando, a convocação de Eliseu para o ministério profético foi feita pelo próprio Deus, que instruiu o profeta Elias acerca disso no Monte Horebe, que está no vídeo anterior a esse. O chamado, que quando o Senhor ele conversa com Elias, ele fala para Elias ir e ungir Jeu para rei, e também ele fala, vai até Eliseu, que ele vai ser o seu sucessor. Muito bem, o ministério profético de Eliseu durou algo em torno de 50 anos. Vale ressaltar que Eliseu permaneceu como servo de Elias até que este foi trasladado. Então, são esses pontos que nós já estudamos, tá bom? Então, agora vamos continuar a leitura deste ponto. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. O segundo livro dos Reis, no capítulo 2, no versículo 1 a seguir. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um ao outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, sucessor de Elias, que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se
e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram, elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram-se diante dele em terra. Que passagem linda, né? Que nós vemos aqui dessa leitura, que é muito importante. E importante alguns pontos desta leitura sobre dedicação, comprometimento e obediência. Veja, quando Elias vai buscar Eliseu, quando joga a capa para Eliseu, então ali ele estava dizendo: vem comigo, para você aprender o meu ofício. E Eliseu deixa tudo e vai, ordena bem a sua casa, cuida dos seus pais, e vem imediatamente com Elias para ser seu servo, e foi seu servo fiel. Foi aquele que estava sempre ao lado de Elias. Eliseu foi o servo fiel. Isso é importante, nós guardarmos isso, a fidelidade, a nosso compromisso com o chamado, nosso compromisso com os nossos líderes, nosso compromisso com o Senhor Jesus. Então nós vemos que Elias, como diz o texto aqui, que Elias, ele cuidou da escola de profetas que vinha desde Samuel. Samuel trouxe esse legado da escola de profetas, começou com Samuel. Então esses filhos dos profetas, que diz o texto, são os que faziam parte da escola de profetas, que Elias era o mentor. Eles eram discípulos de Elias, estudavam com Elias a palavra do Senhor. Então, você vê que esse legado de Samuel, ele vem até Elias. E Eliseu, sucessor de Elias, se realmente, quando Eliseu fala para Elias que ele quer a porção dobrada do espírito de Elias, veja bem: peço que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Então, eu fiz um estudo e vou falar disso mais adiante. Mas o que me chama já a atenção nesse texto é que Eliseu, ele ficou sempre junto com Elias. Foi um servo fiel. E quando o Senhor ia trasladar Elias, ou seja, levá-lo para o céu, antes disso, o Senhor pediu que ele passasse em algumas cidades, de certo, porém, em ordem. Nós vemos que todas as cidades que ele passou tinha os filhos dos profetas. Isso chama atenção. Em Betel, nós vemos que tinha os filhos dos profetas. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel. Depois, o Senhor o mandou para Jericó. E então, no versículo 5, então os filhos dos profetas que estavam em Jericó. E depois enviou ao Jordão. E foram 50 homens dos filhos dos profetas com eles. Então nós vemos que escola, que ensino maravilhoso, que só da parte ali de Jericó para o Jordão foram com eles 50 homens. Então nós vemos que tinha um número bom na escola dos profetas, ou seja, Elias, ele cuidou de manter a palavra do Senhor viva, de manter pessoas ali compromissadas com Deus, que não se curvaram a Baal, que não beijaram Baal, que a apostasia de Israel era muito grande naquele momento. Então Elias, ele era a voz que clamava no deserto, né? Ele lutou contra o sistema, contra os governantes daquela época,
lutou no sentido de apresentar o Deus verdadeiro e proclamar o arrependimento, e foi muito importante. Elias foi uma fortaleza, ele foi um homem honrado, um profeta usado pelo Senhor, de tal maneira. Então, nós vimos aí que Eliseu, ele ficou ali. Ele queria, sim, ele aceitou para si a incumbência de continuar o ministério de Elias. E ficou junto dele. E o Senhor avisou aos filhos dos profetas, ou seja, aqueles que estavam sendo discipulados por Elias, pela escola de profetas. Então, eles ficaram ali e sabiam, Deus falou com eles que ia tomar Elias. Então, eles avisaram Eliseu. Eliseu falou, não, já sei, pode ficar sossegado que eu sei, só não fique comentando que Elias não nos escute, porque eu sei de tudo. E assim foi cada cidade. E aí eu vejo o cuidado de Deus, de que o líder, ele tem que cuidar dos seus liderados, mas ele tem que demonstrar aos liderados que sim, que um líder, ele tem que pensar sempre no seu sucessor. Elias foi o próprio Deus que mostrou para ele vai ser o seu sucessor. Vai buscar Eliseu. Então, nós vemos aí a necessidade do líder estar perto dos seus liderados. Então, todas as cidades aqui, essas 3 cidades, você vê que fala dos filhos dos profetas. Então, todos conheciam Elias e o Senhor já tinha revelado aos filhos dos profetas, aos discípulos de Elias, que Elias ia ser trasladado. Muito bem, mas não levado ao céu, ou eles entenderam de uma maneira diferente, que nós vemos o texto. Se vocês tiverem oportunidade, nem porque eles insistem com Eliseu de procurar Elias e fica 3 dias procurando e não encontra. Daí Eliseu fala, eu sabia, não adianta, o Senhor já levou Elias. Mas quando eles estão ali junto, que Elias quer se apartar de Eliseu, Eliseu insiste em ir, daí Elias chega a um ponto que ele vê assim, não, olha só, e sucedeu, pois, no versículo 9, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pedisse, e se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Ou seja, fica ligado em mim, fica colado. Você que vai ter que colar em mim, porque eu já tentei várias vezes deixar você para trás, mas você foi sábio e prudente e continuou fazendo o que o seu ofício lhe incumbe de fazer. Então nós vemos que Eliseu tinha um chamado, Elias tinha consciência desse chamado, mas nem por causa disso se pulou etapas. Se você tem um chamado, você sabe que o Senhor te levantou para algo, você continua na sua posição. Muitas vezes as pessoas têm ansiedade de não, o Senhor me chamou, então eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, e às vezes quer ultrapassar a liderança, quer mostrar maior serviço do que a liderança, mas você tem que ser humilde como Eliseu, servo fiel. No momento certo, quando Elias fez a pergunta para ele tão somente, aqui nessa parte, tem muitas pessoas que erroneamente interpretam que sim, Eliseu ia ser 2 vezes mais poderoso no seu ministério do que Elias, mas não tem nenhuma conotação disso. Se você procurar nas originais, nas escrituras, você não vai ver que isso não dá conotação. A porção, até anotei aqui das pesquisas que eu fiz, a porção dobrada do teu espírito significava o quê? Eu quero ser seu sucessor. Ou seja, abençoe o ministério. O meu ministério,
que eu vou dar continuidade ao seu. Considerando o texto original hebraico, não há qualquer base escriturística para entendermos que o profeta Eliseu estava pedindo para ser 2 vezes mais poderoso do que Elias. Comumente, muitas vezes pessoas que têm este entendimento reverberam isso. Não. Ao contrário, Eliseu pede que Elias o abençoe, que Elias, quando for trasladado, que ele conceda que Eliseu, que continue o ministério, sabe? É como primogênito, é como herdeiro. Ele estava dizendo, quero ser herdeiro do seu ministério. Então me conceda isso, quando o Senhor for transladado, me deixa ser o herdeiro. Deixa eu tomar posse desse ministério, cuidar desse ministério, porque era assim que o herdeiro fazia. Geralmente era o filho primogênito, e essa era a regra, a não ser que o filho primogênito tenha cometido algo que tenha envergonhado seu pai ou a sua família, então passava-se para outro. Mas, então era isso que Eliseu estava dizendo a Elias. E não queria ser 2 vezes mais poderoso, não. Ele tomou a responsabilidade do ministério de Elias para ele. Eliseu estava dizendo, deixa eu conduzir o teu ministério. Então me abençoe. Porque ele sabia que a bênção de Elias era importante essa passagem de ministério. E então, por isso que Eliseu diz, coisa dura me pediste, porque quem passa o ministério é Deus. Mas Deus já tinha o feito, né? Mas Elias fala, então cola em mim. Não me perca de vista, porque se você não vir quando eu for transladado, nada vai acontecer contigo, porque você foi o quê? Relaxado, descuidado. Deixou de me dar cobertura, ele era servo de Elias, então era para ele dar cobertura ao seu Senhor. Então isso foi até o final. Quando Elias é transladado ao céu, que a capa dele cai, nós vemos aí o que disse Eliseu. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O que significa isso? Que Eliseu estava honrando a Elias, reconhecendo todo o valor de Elias, que ele foi um grande profeta, que ele teve um pulso firme e foi uma fortaleza para Israel. O ministério de Elias foi um ministério difícil, no momento de apostasia, no momento que estavam matando profetas e sacerdotes, num momento muito difícil daquele momento de Israel, Acabe, Jezabel, mas ele estava ali, ele estava ensinando o povo, ele estava mostrando que só o Senhor é Deus. Então, quantas vezes ele pôs a vida dele em risco para provar que o Senhor é Deus, para anunciar as verdades do Altíssimo. Então, era isso que Eliseu estava dizendo. E é interessante que no final do ministério profético de Eliseu, também o rei Jeoás falou a mesma coisa do profeta Eliseu. E essa mesma palavra, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, o reconhecimento, no final de tudo, que Eliseu realmente sucedeu a Elias com honra. Ele foi um profeta humilde, um profeta honrado. Nós vamos estudar um dos profetas do Antigo Testamento que mais milagres realizou. Então nós vamos ver tudo isso no profeta Eliseu, por causa do quê? Da sua humildade, da sua dignidade, do seu compromisso e da sua honra. Ele quis pegar no ministério, cuidar do ministério de Elias, não para que o nome dele fosse engrandecido, mas porque ele sabia o quão importante era esse ministério.
E um ministério perigoso, porque ser profeta em Israel naquele momento não era tão fácil assim, era risco de vida mesmo. Mas por amor ao Senhor, por amor à dedicação que Elias teve, ele quis continuar e fez isso com excelência. E nós vemos aqui quando ele rasga suas vestes em duas partes, é isso mesmo, ele rasga em humilhação, sabe, em honra a Elias, porque reconhecimento de tudo que Elias fez, e dizendo: eu sou apenas nada, eu sou pó e cinza, porque sinal de rasgar as vestes era humilhação. Quando você se despe de você mesmo e você eleva a glória para Deus, né? Dizendo: Senhor, eu não posso fazer nada sem ti. E também levantou a capa de Elias que lhe caíra, voltou-se e parou à borda do Jordão e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma, para outra banda, e Eliseu passou. Que maravilha! Quando ele diz assim, ó, onde está o Senhor Deus de Elias? Ou seja, ele está falando para Deus: o Senhor aceitou o Senhor escutou o que o profeta Elias disse, e o Senhor aceitou que eu suceda, que eu seja o herdeiro do ministério dele. Então, onde está o Deus de Elias? Ou seja, ele reconhecendo: o ministério não é meu, é de Elias. Eu vou dar continuidade e honrar todo o trabalho e sacrifício dele. Quero cuidar com amor do ministério dele, quero dar continuidade. E aí, quando ele pega a capa que ele fere, que as águas se dividem, né? Elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Então ali, veja bem, isso era uma atitude que Elias teve antes de ser trasladado. E quando toca que abre, os 50 homens, filhos dos profetas, estavam observando, que acompanharam a eles pelo caminho. E daí eles viram que realmente o Senhor tinha passado o ministério para Elias. Eles não estavam perdidos, o Senhor deixou tudo em ordem. A escola de profetas tinha que continuar. E é assim que o Senhor faz, o Senhor prepara pessoas, capacita. O que nós devemos fazer? Ficarmos na nossa posição de servos do Senhor. E que daí o Senhor vai nos capacitando. E no momento certo, a unção de Deus está sobre a nossa vida. E o Senhor nos usa, o Senhor nos usa da maneira que quer, ou seja, que está lá preparado para nós desde antes da fundação do mundo, se nós permanecermos fiéis como Eliseu, apegados ao Senhor, apegados ao Espírito Santo, honrando o sacrifício de Jesus, mantendo aliança com o papai, com o nosso Abba. Então as coisas vão acontecer no seu momento, não precisa atropelar, não precisa se preocupar. O que importa é que onde nós estivermos, a luz de Cristo brilhe em nós e que as pessoas possam ver Jesus através de nós. O importante é o Senhor Jesus e são as pessoas por quem Jesus morreu. Isso que importa. E vendo-os, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram diante dele em terra. O que eles estavam dizendo aqui? Olha, Elias nós éramos discípulos de Elias, ensinado por ele na escola de profetas. Mas Deus não nos deixou órfãos, porque Elias foi trasladado, entrou vivo ao céu. São dois homens que diz a Bíblia que aconteceu isso, um Enoque e o outro Elias, mas que eles notaram que o ministério de Elias estava tendo continuidade em Eliseu. Quando fala que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, significa que o ministério de Elias agora estava sob o comando de Eliseu.
Então eles vão e se prostram, não para adorar Eliseu, mas para dizer assim: nós somos os seus discípulos, nós te recebemos como nosso líder. E a escola de profetas vai continuar. E nós temos um profeta que o Senhor deixou no lugar de Elias, porquanto Elias foi levado, transladado ao céu. Então eles abençoam, é uma maneira de dizer: olha, nós cremos que sim, nós vimos e nós cremos que você vai ser o nosso líder. Então nós te recebemos. Como nós recebemos Elias, nós recebemos a você. O Senhor continue trabalhando e usando e seja cada vez mais capacitado com o mesmo ministério de Elias, com a mesma vontade de determinação. E Eliseu foi assim durante 50 anos, porque daí a partir foi 50 anos de ministério profético e um grande profeta. E foi Eliseu, humilde, um homem que procurava estar com o povo, preocupado com as questões do povo, e que então o Senhor o abençoou. E sobre Eliseu nós vamos falando ao decorrer, vendo cada milagre, o que Deus quer nos dizer sobre isso, mas para você ser grande no reino de Deus, você tem que ser pequeno. Você tem que descer para subir. Ou seja, Eliseu nos dá o exemplo, foram 50 anos. E depois de morto, os ossos dele ainda continuavam cheios de unção. Então, presta atenção, nós vamos chegar a esse momento lindo. Mas nós temos uma história aqui. Não precisa os homens te verem, porque quem chamou pelo nome Eliseu, quem falou para Elias que Eliseu iria suceder foi o próprio Deus. O que importa é a sua vida com Deus, é a sua comunhão com Ele. Se você está sendo realmente fazendo tudo para a glória de Deus, se você faz de Deus o seu Senhor, Salvador, mas o seu condutor, aquele que está na sua vida em 24 horas, né? Que você não se aparta dele, que você o escuta, que você se inclina para ouvir o Senhor, então não importa, não se preocupa com mais nada não, vai e faz o que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Faz o bem, espalhe a palavra de Deus através das suas atitudes, através da sua vida, através das suas palavras. Mas aí as suas palavras vão ter peso, porque você vive aquilo que você fala. Então viva uma vida de humildade como Eliseu. Aprenda com aqueles que já passaram pelo caminho. E daí você só vai dar continuidade ao trabalho, mas de maneira excelente. Eliseu deu continuidade ao trabalho de Elias da maneira excelente, porque ele não atropelou nada, ele não ficou ansioso, ele aguardou o momento de Deus e outra, não de braços cruzados, mas ele foi aprendendo o ofício, ele foi aprendendo como se trabalha no ministério que Deus o entregou. E ele cuidou de Elias até o final, ele não deixou. O momento de separação deles foi quando Elias foi trasladado ao céu. Mas dali por diante, seu ministério foi cheio de fé, de humildade, de dignidade e de honra. Assim que nós devemos viver, sermos parecidos com Jesus. Então é isso, porque nós somos embaixadores de Cristo. As demais coisas o Senhor acrescenta. Não precisa ficar preocupado. Seja qual for o seu chamado, o seu trabalho, tem um trabalho que nós todos sabemos que devemos fazer. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas, eu não, como que eu vou para outras partes? Ir. O ir é se mexa, é a ação de ir.
onde você estiver, leva a palavra contigo na tua vida e pronto. E as demais coisas o Senhor acrescenta. Vamos aprender mais com este homem de Deus, humilde, digno, honrado, e que, sim, ele realmente, ele herdou o ministério de Elias e fez jus ao que ele pediu. E o Senhor falou dele porque achou nele honra e dignidade. Tudo que o Senhor precisa para contar com a pessoa no trabalho dele, para anunciar o reino dele e para trazer o reino dele a este mundo. Então, é só isso, tá bom? Vamos pensar sobre isso. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esta palavra, que nós tenhamos o coração de Eliseu, coração humilde para aprender, um coração dedicado, um coração submisso e um coração que adora o Senhor e que honra as pessoas que adoram o Senhor. Alguém que acrescenta e não tira, alguém que faz, que tem personalidade moldada por Deus. Que nós sejamos essas pessoas. Protege o nosso lar, protege a nossa vida. E, Senhor, nos levanta, Senhor, como embaixadores de Cristo, e seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade em nós. Amém. Até uma próxima oportunidade.